Da semana passada para cá eu já comecei a entender melhor, né? Porque os irmãos que fazem lá o trabalho de oração. E irmã Rosa, eu quero dizer para a senhora que não é só aqui, viu? Que tem pouquinha gente assim de manhã, não, né? Irmão, a igreja lá, a igreja é grande, tem bastante gente. Mas é bem complicado também. Porque o povo trabalha, né? De manhã, às vezes quem tem vontade não pode. Mas é assim, Deus vai trabalhando, né, irmãos? Amém? Eu estou feliz por estar aqui. Irmã Rosa me fez esse convite, eu agradeço. Agradeço pela vida dela, pela vida da igreja, né, do nosso pastor. Glória a Deus. Mas vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor, que é as horas boas, né? É aqui no livro de Jó 42, eu vou começar a ler, irmão, a partir do verso 1. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o tenamita, e a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos, a minha Bíblia é um pouco diferente, viu, irmão? Mas é a mesma palavra. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado ou impedido. Então, ele sabe, irmão, e nós sabemos que os planos que Deus tem para a nossa vida, jamais ninguém pode impedir. Quem é o homem que pode impedir aquilo que Deus tem para mim e para você? É mesmo Jó passando por aquela luta, aquela situação, é uma provação muito grande, irmão, que na face da terra ninguém nunca passou. Ele, mesmo assim, ele não contendeu contra Deus, assim, ele não desacreditou. Ele sempre acreditou nos planos de Deus para a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Então, às vezes, irmão, passamos uma situação e já começamos a reclamar, porque é normal do ser humano, né, irmãos? Às vezes uma situação, não vou dizer que é fácil, né, irmão? Porque cada um passa uma situação de um jeito. Cada um tem uma situação na sua vida. Mas o que Jó passou, irmão, ninguém nunca passou na terra. Você imagina você estar aqui, de repente você recebeu uma notícia que caiu todo um telhado e matou os seus 10 filhos. Imagine a situação que Jó passou. Aí perdeu toda a sua riqueza. A única coisa que lhe restou foi a sua mulher, que assim mesmo dizia para ele assim: amaldiçoe-te teu Deus e morre. Mas ele dizia para ela: nós recebemos as bênçãos de Deus, mas agora quando vem a luta nós não queremos aceitar. Quando vem a provação, Glória a Deus. não queremos aceitar. Então, ou seja, irmão, louvar a Deus, agradecer a Deus na bonança é muito bom, é muito fácil. Agora eu quero ver você realmente ser crente, servo de Deus, dizer: Jesus, tu és maravilhoso na luta, na prova. Aí eu quero ver se verdadeiramente nós somos servos de Deus. Porque glorificar, exaltar, Jesus é bom. Na bonança é muito fácil. Mas na prova, né, que Jó estava, mas mesmo assim ele acreditava. A fé dele era grande, que Deus ia fazer algo sobre a sua vida. Porque tudo aquilo que Jó estava passando, não foi porque ele pecou, irmãos.
Foi porque o inimigo viu que Jó era sincero, era um homem íntegro na presença do Senhor. Deus não viu nada de erro na vida de Jó. E Satanás viu também. Aí o que é que Satanás fez? Foi até Deus e pediu permissão. Porque para a gente passar em uma situação, se Deus não permitir, você não vai passar. Então, para o inimigo tocar em tudo de Jó, ele primeiro pediu permissão a Deus. Ele disse assim, tu vai ver se ele não vai negar o teu nome. Eu quero ver se realmente ele é um servo teu agora. E ali começou, irmão, destruir tudo, acabar com tudo. Tirar os seus filhos, tirar os seus bens. E por fim ainda tocou na sua saúde. Ficou ali todo leproso, feridento, né? A Bíblia fala que Jó se coçava com um caco de telhas. Imagine que situação. Mas Jó, mesmo naquela luta, naquela prova, ele não negou ao Senhor. Aleluia. Ele continuou exaltando e adorando ao Senhor. Eita, Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós temos que aprender aqui, irmão, com o nosso irmão aqui, cego Jó, né, que ele mesmo na prova, naquela situação tão difícil, ele não desistiu. Aleluia. Então, se você tem um problema nessa noite, Deus está dizendo para você, não desista. Eita, Que você aprenda aqui como Jó fala aqui, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aleluia. Então, o que é que vai impedir diante de Deus aquilo que Ele tem para você? Eita. Às vezes Ele põe a gente à prova, irmãos. É para saber que Deus é Deus. Porque aquilo que vem fácil, vai fácil. Verdade, meu Aquilo Deus. que é tão facinho, você não dá valor. E às vezes Deus te põe à prova, que é para você aprender, quando estiver na tua mão, você valorizar aquilo ali. Você diz assim, não, isso aqui eu vou ter que cuidar. Porque foi numa luta muito grande que eu consegui isso aqui. Então Jó ali, ele sofreu, mas ele sabia. Ele tinha certeza que Deus estava com ele. Mas às vezes, irmão, no meio de tantas lutas, sempre tem alguém, né, para nos confrontar ou para nos afrontar. E aqui diz assim no verso 4, diz assim, escuta-me, pois havias dito, e eu falarei? Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó falava, né? Disse, olha, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Glória a Deus, aleluia. Só de ouvir falar ele conhecia. Mas ele quis dizer assim, agora eu te conheço. Eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Então ele só ouvia dizer, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia. Mas diante daquela situação que ele viveu, ele viu que verdadeiramente Deus não o abandonou. Ele viu que verdadeiramente Deus estava com ele. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, irmão, às vezes tem situações que a gente passa e a gente vê que verdadeiramente é Deus quem faz você passar. Glória a Deus. Porque se você estivesse sozinho, jamais você ia conseguir Aleluia. passar por certos tipos de situações. É verdade. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, maravilha. Mas aí, irmão, veio ali aqueles amigos de Jó, né, para afrontar ele, falar coisas que Deus não tinha mandado. Aqui no verso 7 diz assim, tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse, também a ele faz, o tenamita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então Deus se irou contra aqueles homens que se dizia ser amigo. Eles não falaram a verdade. Eles falaram aquilo que Deus não mandou. Jó não, Jó mesmo naquela luta, Jó falava a verdade. Aleluia. Jó não mentia. Jó, ele era sincero. A Bíblia fala que era um homem sincero e reto diante de Deus. Deus fiel, maravilhoso. E aqui o verso 8 diz assim, tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós,
O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei. Está vendo aí, irmão? Ele disse, se tu não tomar esses 7 novilhos e não fizer um holocausto, eu não vou te perdoar. Eita, meu Porque falou coisa que não era da parte de Deus. E ele disse, só de Jó ele aceitaria a oração de arrependimento. Dele eu aceitarei a intercessão, tá vendo aí? Dele eu aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Então, para Deus, aquilo que aqueles homens fez foi loucura. Então, às vezes, irmão, as pessoas veem alguém passando um processo e vai acusar, vai falar coisa que não sabe. Verdade, meu Deus. Foi o que aqueles homens fizeram, eles foram acusar Jó. Em vez de ajudar, não, foram acusar. Não tiveram uma palavra de carinho, de amor, de confiança. Né? Eles tiveram uma palavra para acabar mais com Jó diante daquela situação que ele estava passando. Verdade, meu Porque Deus. vós não dissestes de mim. Tá vendo aí? Deus falando. Vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eles não falaram a verdade. Aqueles homens não falaram o que Deus mandava, eles chegaram ali para acusar. Então foram Elifaz e o Tenamita, e Bildade, o Suíta, e Zofá, o Naamita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Então, enquanto eles não fizeram como o Senhor ordenou, Deus ele jamais ia aceitar nada que viesse deles. E se é Jó quem vai orar por vocês, para vocês verem. E o meu servo, ele tem uma integridade comigo. Aleluia. Ele tem uma sabedoria comigo. Ele tem uma confiança no Deus que eu sou. Aleluia, louvado seja Deus. Mas às vezes tem alguém, irmão, que está ali do seu lado somente para te acusar, para te apontar. Porque o irmão está passando luta, porque alguma coisa ele está em pecado. Porque alguma coisa ele fez de errado. E às vezes nem sempre é assim, irmãos. Veja aí, Jó era um homem íntegro, sincero diante de Deus, um homem que orava, um homem que buscava a presença de Deus, um homem que ia fazer holocausto pelos pecados dos seus filhos, daquilo que ele nem ainda conhecia dos pecados dos filhos, que vivia nos banquetes. As filhas eram muito famosas, muito bonitas, eram moças que na época não existia beleza maior do que as filhas de Jó. E Jó já se preocupava com tudo isso. Enquanto os filhos estavam no banquete, ele estava orando, fazendo holocausto, pedindo a Deus perdão pelos seus filhos. E aí vem alguém e acusa Jó, aí Deus tirou. Disse, não, vai ter que fazer um holocausto, porque eu não aceito isso. Deus não aceita, irmão, quando você está numa prova que alguém vem te caluniar, sem saber o motivo do que você está passando. Aleluia, louvado seja Deus. Então por isso que Deus falou com eles. Eu não aceito isso. Eu só aceito a oração de Jó. Jó vai orar por você, para você ver que o meu servo é íntegro. Ele pode fazer isso, porque ele tem uma integridade comigo, e eu vejo que é um homem sincero. Porque Deus nos conhece, irmão, por dentro e por fora. Ele sabe o que eu e você passa. Aleluia. Ele sabe o que é que nós estamos passando, o porquê. Meu Deus, Aleluia, louvado seja Deus. É dessa maneira mesmo, Jesus. Mas tem pessoas que só vêm para condenar. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Então os planos de Deus jamais, nem na minha vida e nem na tua vida, vai ser frustrado, não. Meu Deus. Por causa de inveja de alguém, porque alguém se levantou e falou isso ou aquilo. Não, o que Deus ele tem para mim, ele tem. Oh, glória. Passe o tempo que passar. Verdade. O que Deus ele tem para ti, ele tem para ti. Coisa linda, É Deus. teu. Aleluia. Não importa, ainda que o inimigo venha tentar, mas não vai conseguir, porque Deus vai dar a vitória, assim como ele deu para Jó. Ele é fiel para nos dar também. Não importa, não, se seja uma causa na justiça, se seja uma causa familiar, se seja um problema de saúde, que para nós é impossível de resolver. Para Deus não tem impossível. Para Deus nada é impossível. Verdade, meu Deus. Ele entra e dá vitória. Por mais que o inimigo ele tente e diga assim, ele não vai conseguir, ela não vai conseguir.
Mas o Senhor, Ele é fiel para dizer assim, não, Aleluia. para mim não tem impedimento. Eita, glória. Porque tem ainda uma passagem aqui, irmãos, acho que é no capítulo 41, que fala quem foi que criou o crocodilo. Aqui no livro de Jó, fala aqui, se não me sai da memória, acho que é no 41. Fala, foi eu quem criei o crocodilo. Eita, coisa Foi eu linda. quem criei as feras. Foi ele quem criou tudo. Então ele dizendo assim, quem és tu? Deus. Glória a Deus. Para dizer o que eu tenho que fazer ou não. Oh, glória. Ai, Pai. Meu Deus. Então para Deus, irmão, ninguém diz não. Se Deus disser assim, ó irmã Carmen, é assim, vai ser dessa maneira na sua vida. Vou te pôr no mais alto degrau. Quem é o homem que vai dizer que não, irmão? Aleluia. Ninguém vai dizer. Deus. Ó Deus. Ó, eu vou ler só o verso 18, porque as horas já vai embora, irmãos. Do 41. Diz assim, ó. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz. E os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas. Glória, glória a Faíscas Deus. de fogo saltam dela. Tá vendo aí, irmãos? Ah, glória. Então, e quem é o homem que pode impedir? Ninguém. Aí tem um versículo que também fala assim para Jó, porque Jó, teve um momento que Jó ficou meio nervoso, né, irmão? Porque na tribulação, quem é que não fica? Né? Tem hora que o ser humano é falho, e Jó, ele ficou nervoso. Aleluia. Mas aí Deus foi e falou para Jó, e quando eu fiz o mundo, quando eu fiz o homem, tu estava lá? Perguntou para ele, né? Mas mesmo assim, Deus não deu Jó por pecado, não. Porque ele falou assim, Deus entendeu a situação de Jó. Então, muitas vezes, irmão, a gente passa por situação que às vezes a gente pode até se ficar nervoso, né? Se revoltar assim, nervoso, né? Não se revoltar contra Deus, que não foi no caso de Jó. Jó jamais ele se revoltou contra Deus. Verdade. Ele estava angustiado por passar aquela situação. Aleluia. Então Deus entendeu e Deus foi e falou para ele, mas e quando eu fiz o homem? Quando eu fiz o mundo? E quando eu fiz isso e fiz aquilo? Tu estava lá, Jó? Então, ou seja, toda a autoridade foi minha. Glória a Deus. Foi eu quem fiz, foi eu quem... Eu quem sou, eu faço e desfaço na hora que eu Glória a quero. Deus, Aleluia, aleluia. louvado seja Deus. E aqui, irmão, no verso 27 diz assim, para ele o ferro é palha. Olha para aí, irmão, a autoridade de Deus. Glória a Deus. No verso 27 do 41, diz assim, para ele o ferro é palha, e o cobre pau podre. Tá vendo aí? Para Jesus, o ferro é como uma palha. Para você ver o poder e a autoridade que Deus tem. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Então, para Deus. ele não tem difícil. Não tem ferrolho que ele não possa quebrar, que ele não Oh, possa glória, destruir. aleluia, Não tem impedimento. Aleluia, louvado seja Deus. Não tem cadeia que Deus não possa destruir Glória a Deus. para dar vitória. É, Então Deus, ele fez por Jó, porque ele viu que Jó verdadeiramente era um homem sincero, um homem reto. Mesmo diante de tantas lutas, ele não negou ao Senhor. E que nós nessa noite venha aprender com o nosso irmão Jó. verdade. Né, irmão? Bem sei eu que tu Aleluia. podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então que nessa noite a gente venha guardar essa palavra. Que Deus pode tudo. Jó tinha esse entendimento. E ele sabia que tudo Deus podia. Então mesmo naquela luta, ele jamais negou o nome do Senhor. Aleluia. Mesmo aqueles homens acusando Jó, mas Jó não negou o nome do Senhor. Verdade. Mesmo a sua mulher dizendo, amaldiçoa este teu Deus e morre, mas ele não negou o nome do Oh, Senhor. glória, Aleluia, louvado seja aleluia. Deus. Então não vai ser a situação difícil, irmão, que vai nos tirar da presença de Deus. Não vai ser, irmão, a enfermidade que vai dizer assim, mas que Deus é esse? Não. Deus, ele existe. E às vezes é necessário que nós passemos pelo deserto. Às vezes é necessário que nós passemos pela prova para valorizar mais o que nós temos, o que Deus tem nos dado. Aleluia. Então Deus, ele provou ali Jó. Provou no fogo mesmo. Porque foi uma situação terrível. Mas ele mostrou que verdadeiramente Jó
jamais negaria o seu nome. Aleluia. Amém? E eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos, da igreja, do pastor. E essa semana, eu acho que até domingo eu ainda estou por aqui, irmãos. Eita, agora.